Eu sou a Bruna Rebelo, da Cake Lover, esse é o Fê, da Cake Lover. E hoje a gente está preparando aqui mais uma live de Tira Dúvidas com vocês, né, Sejam mozão? bem-vindos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais bem-vindas, né, amor? Mais bem-vindas, com certeza. Mais de 90%. Sempre mulherada em peso por aqui. Bruno, uma dúvida. Eu preciso cobrir com merengue meu cupcake e não posso armazená-lo na geladeira? Como faço para armazenar? Pode cobrir com merengue, sim. Depois que você der o formato merengue, a gente pode mandar para a geladeira. Ele não perde, né? Eu acho que até mostrei para vocês em uma live depois o merengue no cupcake depois de um dia. Ele fica certinho, né? Ele fica firminho ali. Você maçaricou, não maçaricou? Ele maçaricado, né? O maçaricado. maçarico, ele consegue Protege deixar ele. ali protegidinho e ele não derrete, tá? Aí você pode deixar coberto. Se não, tem que cobrir na hora mesmo. Ó, a Marlene aqui tá dando bom dia pra todo mundo. Bru, Fê, Loá, Paçoca e Rock. É isso aí, Roquinha tá aqui, ó. Bom dia. Paçoca tá ali fora tomando um sol. Paçoca tá de boa na lagoa. Bru, massa de bolo que leva amido de milho? Pode congelar sim. A gente não congela nada que o amido deu a estrutura. Então, por exemplo, a única estrutura que a gente tem do nosso creme de confeiteiro é o amido que traz. Então, foi 100% o amido que trouxe a estrutura desse creme. Então, se eu congelo esse creme, ele perde a estrutura por conta do amido. Agora, numa massa de bolo, né? A massa de bolo vai farinha de trigo, vai ovos, tem outras estruturas além do pouquinho de amido, né? Você não faz um bolo 100% com amido de milho. Então, quando é no bolo, a gente não tem problema. A gente tem problema mais com o recheio. Para congelar bolo, Bru, para fazer bolo de pote, pensando em trabalhar com aplicativos, o ideal é congelar o bolo inteiro em fatias já. O ideal, Vini, é você congelar já em porções. Já porcionar o que vai dentro do bolo no pote. Porque assim, se você congelar o bolo inteiro ou as fatias, lembra da regrinha lá que eu falei na live? Sobre descongelou, não congela mais? Então, se você congela um bolo inteiro, você não vai conseguir, né? Se você não usar tudo para fazer o bolo de pote naquele momento, você não vai conseguir congelar novamente. Então, tem que usar todo o bolo. Então, o ideal é você já porcionar tudo certinho, já congelar certinho por porções, tá? Amor, a Marlene tá perguntando. Bru, vou fazer bolo de paçoca esta semana. Posso colocar paçoca esfarelada na massa amanteigada? Com certeza. Pode, vai com fé, que fica maravilhoso. Cuidado só com essa quantidade, né? Porque a paçoca, se não for a diet, tá? Ela é muito doce. Então, assim, ela pode, né, dar uma doce demais na sua massa. Então, cuidado só com isso. A quantidade, assim, não vai alterar a estrutura. Ops, desculpa. Não vai alterar a estrutura, mas vai alterar o sabor da sua massa se você colocar demais. Pode ficar muito doce. E tem mais uma pergunta da Rosana. Bru, posso fazer o bolo de 25 centímetros de diâmetro e de altura dupla? Nossa, vai ficar um negócio gigante, não? Pode, desde que você faça com a estrutura correta para um bolo de andar de 25 centímetros. Exatamente, não é só um bolo de altura dupla. Não é um bolo de altura dupla de 15, por é. exemplo, que segura com uma estaca. Não é. Tá? É uma estrutura bem forte, porque ele tem que aguentar um bolo aí. Um bolo de 25 centímetros tem mais 5 quilos. Então, né? É um bolo de 5 quilos em cima de um bolo de 5 quilos. Então, tem que ter uma estrutura compatível a isso. E assim, cuidado com a altura. Eu acho meio estranho. Tipo assim, eu acho, sei lá, um prédio, 25 centímetros é um bolo muito grande para ser muito alto. Melhor fazer tipo um menor em assim, cima. A estética disso eu não curto, tá? Eu acho que fica bem estranho. Eu acho que bolo de altura dupla foi feito para diâmetros menores. Mas aí, se você sabe fazer uma boa estrutura, manda ver. Manda ver que dá certinho. Um brigadeiro que tem 2 colheres de amido de milho não pode ir para a geladeira? Claro que pode. A gente está falando de congelamento, né? Congelamento, amido de milho, quando congela, ele perde um pouco da estrutura dele, né? Por exemplo. Mas o brigadeiro... Mulher, por que você coloca amido de milho no brigadeiro? Deu uma pulga atrás da minha orelha aqui. Voltando. O brigadeiro, a gente... Interfere muito no sabor? Eu acho que fica com uma cara meio de não brigadeiro, mas tudo bem. Aí a receita é sua.
Mas o brigadeiro, ele tem uma estrutura mais parruda por conta do leite condensado que a gente cozinha há muito tempo. Mas se você não cozinhou muito tempo e fez mesmo um mingau, porque quando você coloca o amido de milho, você faz meio que um mingau, não é mais um recheio de brigadeiro, é um mingauzinho, né? É um outro recheio. E aí, seu amido de milho deu a estrutura para esse brigadeiro, que não é brigadeiro, né? Aí é legal não congelar, porque quando o amido de milho congelado, ele se parte das moléculas dele e ele separa essa estrutura. E não volta mais, tá? Bru, pode congelar ganache de chocolate? Pode, claro, sem dúvida nenhuma. A gente só não congela mesmo, gente, é recheio com base de amido de milho. Recheio com base de ovos, recheio com base de leite condensado, recheio com base de chocolate, de creme de leite. Pode congelar todos, assim. A gente só não recheia, só não congela mesmo recheios com que tem a estrutura do amido de milho. Por conta disso, o amido de milho, quando é levado a altas temperaturas, ele se separa das moléculas dele e acaba, né, separando a estrutura do nosso creme, que não volta mais o que era antes, tá? Ela não volta mais. Então, isso a gente não congela por conta dessa estrutura do amido de milho. O restante, né, segue a norminha lá que eu ensinei para vocês da validade da temperatura do congelador e manda ver. Até falando em validade, aí Teovina tá falando aqui, Bruna, a sua receita de bolo veludo vermelho, a massa assada pronta pode congelar por quantos dias? Que ela fez ontem e tá na dúvida então, para guardar até o dia 27. A validade do produto no congelador, quem manda não é o produto, e sim a temperatura do congelador. Então, vamos lá. Se o meu congelador chega a uma temperatura menor do que menos 18 graus, eu vou ter uma validade longa de 90 dias. Se o meu congelador chegar a uma temperatura, acho que é de 0 a menos 5 graus, eu vou ter uma validade de 10 dias. Mas quem quiser ver essa tabela completinha, essa tabela tá lá no nosso canal do Telegram. Vai lá em arquivos, entra no nosso canal do Telegram, hashtag CakeLovers, vai em arquivos ou files, né? Vai estar escrito um dos dois nomes, dependendo de como tá aí o seu Telegram. Clica lá que vai ter lá em PDF uma planilhinha, né? Uma tabelinha, que aí ela te fala a validade para todas as temperaturas de congelador. E aí é isso que vai mandar a validade do seu produto, e não o produto em si. Tá? Creme confeiteiro de chocolate, você indica? É bom, pensei em fazer aquela tortinha de limão que ensinou com esse creme de chocolate. Maravilhoso. Uma delícia. Boa tarde, eu posso colocar vinagre na massa do bolo? Andréia, pode sim. Inclusive, o nosso Red Velvet que eu já ensinei aqui para vocês vai vinagre. Aí depende da formulação, do que você quer trazer adicionando vinagre, né? E ver aí certinho qual que é a função. Quando você fala do Red Velvet que vai vinagre, qual que é a função do vinagre? A função do vinagre é realçar o vermelho do nosso Red Velvet, né? E aí, como eu já expliquei, né, em uma outra live, vai bicarbonato de sódio no Red Velvet, e o Red Velvet precisa de um ingrediente ácido para reagir da melhor forma. Então, a combinação do vinagre com bicarbonato de sódio no bolo Red Velvet, além de deixar o bolo mais fofinho, ele deixa o bolo mais vermelho. Bruna, pode pôr a framboesa e o mirtilo congelado dentro da massa ou tem que estar fresco? Eu prefiro colocar esse tipo de fruta congelada, né? Porque aí ele não afunda tudo pro fundo da minha massa. Esse tipo de fruta eu realmente prefiro congelada. A Rosânia tá falando, Bru, posso colocar leite em pó no Buttercream? Opa! Pode, manda ver, fica uma delícia. O que eu aconselho é faça uma pastinha com o seu leite em pó, né? Não coloca o leite em pó direto. Se você colocar o leite em pó direto no Buttercream, vai funcionar. Só que ele vai ficar cheio de granuladinhos, né, no seu creme. A hora que você espatular, você vai ver, ele não vai ficar liso. Se eu faço uma pastinha, eu deixo o meu Buttercream liso. E aí, o que eu faço? Pego um pouquinho de água bem quente, né, bem pouquinho. Pego o leite em pó que eu quero colocar no Buttercream, misturo, faço uma pasta. Num potinho à parte? Num potinho à parte, né? Faço uma pastinha, porque essa água quente vai, né, dissolver o leite, vai virar uma pasta mesmo.
pasta você coloca dentro do seu Buttercream. Porque aí isso vai fazer com que você traga o sabor do leite em pó, sem deixar o seu Buttercream áspero, né? Vocês estão me perguntando de um monte de coisa. Posso colocar tal coisa no Buttercream? Posso colocar tal coisa no Buttercream? Gente, assim, não existe nada que a gente não possa saborizar o Buttercream, tá? Mas assim, né? Em teoria, pode colocar qualquer coisa para saborizar Buttercream, mas eu vou mostrar mais na prática para vocês na live de quarta-feira às 19 horas. Tipo, para não perder estruturação, textura dele, Isso, tudo vamos mais, mostrar um pouquinho, né, de todos os tipos de saborização aí que podem entrar nesse creme, que Buttercream é muito versátil, tá, gente? Ele pode entrar qualquer coisa, é muito difícil algo que não dê certo. Mas, pra gente, né, ser mais certeiro, eu prefiro fazer uma aula sobre isso, já que eu pego o que vocês têm mais dúvidas, né, e vou trazendo pra cá pra gente tirar realmente essas dúvidas de vocês. Mexe lá, amor. Margaré Bezerra tá perguntando, por que a pasta americana não segura no chantilly? Mulher, não sei. Não trabalho com chantilly nem com pasta americana. A pasta americana, eu vou falar sobre a minha experiência de pasta americana no Buttercream, tá? Que é a minha experiência. Bruna só trabalha com Buttercream. O Buttercream, ele é um creme à base de manteiga. Então, ele é um creme um pouquinho mais gorduroso, né? Mas é uma gordura boa, manteiga boa, lindo, gostoso, branquinho, maravilhoso, né? Essa parte aí a gente sempre fala, né? A gente fala, ai, tem manteiga, é gorduroso, vocês ficam tudo, ai, que nojo, não quero comer. É uma delícia, tá? Mas pulando essa parte, como que é quando você pega um copo de água e joga em cima de uma manteiga? A água passa, né? Vai embora. A manteiga não absorve a água que eu tô jogando lá de fora, né? A água fica lá cheia de gotículas de água em cima da minha manteiga. E é isso que acontece com o Buttercream, tá? O Buttercream você pode jogar água em cima dele, que a água vai passar, ele não vai aderir à água. Não vai absorver. Não vai absorver a água por conta da manteiga, né? A água vai passar direto, não vai molhar meu bolo. Então, sempre que eu coloco alguma coisa, que eu colo alguma coisa no Buttercream, esse Buttercream não vai melar essa coisa que eu tô colocando, né? Ele tem essa camada protetora da gordura. Então, se eu coloquei pasta americana no Buttercream, não mela. Eu coloquei folha de arroz, não mela. Folha de açúcar, não mela. Papel de arroz, papel de açúcar, que já é outra coisa, né? É uma confusão esse negócio de folha, papel, é uma loucura, né? Mas ele não mela, né? O papel de açúcar que eu tô falando para vocês, ele é aquele que a gente faz com açúcar mesmo, né? Uma pastinha de açúcar, né? Parece até um asfalto quando a gente coloca ele preto no bolo. Vocês falaram, né? Eu fiz um bolo esses dias, vocês até falaram, parece asfalto. Ela brilha, né? Bem linda. Mas ela não passa a umidade do açúcar para o Buttercream por conta disso, né? Buttercream, como tem a manteiga, ele não pega a umidade de fora, né? Então a gente tem essas inúmeras vantagens do Buttercream por conta disso. A minha massa amanteigada ficou crua no meio. O que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido é que você não assou direito. Faltou tempo de forno? Faltou, mas podem acontecer outros fatores. Um exemplo prático aqui. A Itelvina tá comentando. Meu Buttercream não dá certo nem fazendo promessa. Doida para começar seu curso para aprender. Já aprendi muito com suas lives. Imagino que vamos aprender no curso que é pago. Ela mora em Manaus e tudo. Ai, que legal. Isso é uma coisa bem legal, sabe por quê? Eu sempre falo aqui, gente, pode pegar, tem receita de Buttercream no Google, um monte, receitas boas, né? Tem um monte. Só que para te ensinar realmente por que o Buttercream dá errado, como fazer para o Buttercream dar certo, qual que é o pulo do gato, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, aí já é outros 500, né? Já é outros 500. Não é só pegar uma receita no Google. A Rayane tá perguntando. Toda receita de Buttercream vai merengue italiano? Não, Buttercream tem várias receitas aí no mercado, né? As que eu trabalho são Buttercream que vai merengue suíço, Buttercream que vai merengue italiano e o Buttercream francês, que é também conhecido por Buttercream australiano, né? Buttercream francês não é um Buttercream menino. Buttercream francês não é um Buttercream de merengue francês, tá, gente? Merengue francês é clara crua, não tem cocção. Não é esse merengue, é um Buttercream que a gente faz com ovos inteiros, né? Que a gente coloca calda de açúcar.
Então, eu trabalho com esses 3 tipos, para mim são os melhores, os mais gostosos, os mais estruturados para a gente trabalhar aí. Bruna, qual é o mínimo de amido que pode ter uma receita para poder congelar? Aí, Alex Barreto, aí a gente entra na estruturação da receita, não é o mínimo de amido que pode congelar, né? É se esse amido fez a estrutura da sua receita, né? A sua estrutura veio do amido, né? Você deu a estrutura lá para o seu creme e essa estrutura ela veio exclusivamente do amido de milho? É isso que vocês têm que pensar, né? Porque é isso que a gente vai perder quando a gente congelar. Bruna, posso fazer os macarrões com clara industrializada, pasteurizada, você quer dizer, né? Pode, mas eu não gosto, tá? Não gosto nem de fazer buttercream com clara pasteurizada. Eu acho que ela falta aí um pouquinho de estrutura para ela. Eu não curto. Ó, a FF Cake Lovers SJB tá falando aqui, ó. Fiz a massa amanteigada de chocolate e está sendo um sucesso. Que delícia. Brigadeiro com amido de milho existe? Aparentemente sim. É igual brigadeiro com farinha de trigo, gente. Eu não gosto, tá? Sei lá, eu não gosto do gosto. Eu acho que perde aquela coisa do brigadeiro, de ser cremoso, né? Ou a gente tem lá aquele brigadeiro que é bem cremoso, que é feito com chocolate em barra mesmo, ou a gente tem aquele brigadeiro puxentinho, né, que é feito com chocolate em pó. E aí eu acho que quando a gente coloca farinha de trigo ou amido de milho, a gente perde isso no brigadeiro. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa, sei lá, quer fazer um creme de tipo brigadeiro, né? Que vai leite condensado, vai um pouquinho de chocolate, vai creme de leite, aí ela quer colocar leite, colocar um pouquinho de ovo, vai demorar às vezes para dar a estrutura que ela quer, ela vai lá e coloca amido de milho. Só que isso, para mim, na minha concepção, deixa de ser brigadeiro, né? Virou um creme. Um creme que tem base de leite condensado, mas para mim, Bruna, já não é brigadeiro mais. A Mi Black tá perguntando, a clara depois que descongela, muda a estrutura para fazer clara em neve ou merengue? Não, fica ótima para fazer clara em neve e merengue. Pode congelar e usar para merengue e clara em neve que ela fica perfeita. Fiz a geleia de morango e não chegou a 105 graus, atingiu 95. Pode variar essa temperatura? Pode. Né? A de morango, por exemplo, que ela seca rapidinho e é mais compacta, super pode. Né? A gente vê 105 graus mesmo para aquelas geleias um pouco mais líquidas, que são as jellies. É jelly? Nossa, nem lembro. Jelly. São as jellies que eu falei para vocês. Lembra que eu fiz aquela geleia de pimenta, que vai vinagre de maçã, que era bem líquida. E aí aquela a gente chega certinho a 105 graus, porque se a gente passar, ela cristaliza, né? Ela fica grossa. A Janaína tá perguntando, Bruna, para fazer a manteiga com sal, já acrescento sal no início, depois dá para usar o soro que fica sem problema por conta do sal? Dá para usar, mas já que você quer usar o buttermilk que sobrou, eu colocaria o sal no final, né? Você pode... A manteiga é uma massinha, né? Depois é só você bater ela com sal, tá bom? Faz ela sem sal e depois... Faz ela sem sal, tira o leitelho, né? Coa ela, depois leva essa manteiga para a batedeira, coloca um pouquinho de sal, bate e geladeira. Vocês conhecem a batedeira KitchenAid Classic? Estou querendo comprar ela por ser a mais barata, R$ 1.600 da linha. Mas estou na dúvida se ela aguenta bater massa de pão. Minha receita vai aos 700 gramas. Priscila, a KitchenAid Classic, ela é a mais fraquinha das batedeiras da KitchenAid. Eu sei porque eu tenho 3, né? Eu tenho a profissional, eu tenho a artesã e eu tenho a Classic. Se você, eu investiria pelo menos na artesã, que é mais forte. Tá? Principalmente para bater massa de bolo. Principalmente para bater massa de pão. A Classic, ela vai te deixar na mão, viu? Você não vai gostar não, porque ela é bem fraquinha. Até para bater creme, para bater chantilly, essas coisas, ela demora, porque é fraquinha, né? Eu não investiria nela. Eu pegava um pouquinho mais de dinheiro e investiria na artesã. Ó, a Juliana tá falando, Bru, vi seus bolos antigos e os atuais.
É incrível sua evolução, me inspira demais. Gente, foi um caminho longo, mas chega lá. Eu lembro que no começo, acho que pela dificuldade de deixar o bolo bonitinho por fora e tal, o que você mais usava era aquelas plaquinhas de chocolate que você colocava em volta e dava um laço, Eu né? usava Você muito usava plaquinha, muito, eu né? fazia as plaquinhas de chocolate ou então eu usava Kit Kat, Kinder Bueno, que fosse, porque eu não conseguia nunca deixar um bolo reto, né? E quando eu fazia sem plaquinha, o bolo caía. Era um desastre. Nossa, cada perrengue. Era um desastre, gente. Nosso carro Olha. vivia sujo de bolo, né? E aí tinha que voltar. Olha, tanto que eu já chorei por causa de bolo nessa vida, vocês não têm noção. Ó, deixa eu responder essa pergunta aqui. Oi, Bru, quando eu separo o creme de leite fresco do leite cru, o que fica embaixo é considerado leite? Sim, o que tá embaixo é o leite. E o que tá em cima, né, é o mais gorduroso, é o seu creme de leite, tá? É um leite, mas não é um leite gorduroso, né? É um leite, um desnatado, semi-desnatado aí. Pode usar manteiga com um pouquinho de sal no Butter Queen? O que é uma manteiga com um pouquinho de sal? Porque a manteiga é com sal ou sem sal. Ela talvez pega sem sal e dá uma pitadinha de sal? Então não sei. O que é esse pouquinho de sal? Lembrando que a manteiga é o ingrediente principal que vai no seu Butter Queen. Então, se for uma manteiga com sal, o seu Butter Queen vai ficar salgado. Pensa nisso. Aí você vai achar o Butter Queen horrível e vai culpar a Bruna. Vai falar, você falou pra mim que Butter Queen era uma delícia e ficou horrível. Aí eu vou te perguntar, o que você fez? Eu usei manteiga com sal. Eu falei, então tá bom. É igual a aluna que veio e falou, Bruna, eu odiei o Butter Queen. Eu falei, que manteiga que você usou? Ela, Teixeira. Eu falei, senhor. Gente, acho que a Teixeira é a pior manteiga que eu já provei, assim, no universo. Amor, tomara Essa que o pessoal da manteiga Teixeira ruim. nunca ouça isso, né? Mas é ruim? Talvez eles melhorem se eles ouvirem. Talvez, sei lá, acho que não. Como congelar o Butter Queen, a mamãe com açúcar confeitaria? A gente pode armazenar, sempre armazenado, gente, em potes, tudo que vai para o freezer, muito bem armazenado, tá? Ou em potes de plástico ou de vidro. Lembrando que se você estiver usando pote de plástico, cuidado para não congelar coisas da confeitaria no mesmo pote de plástico que você congelou o alho e a cebola que você usa para sua casa. Coisas salgadas em geral, né? Porque vai pegar gosto. Plástico, ele não sai gosto. Né? Aquele potinho do molho de tomate, sabe, de plástico que fica até vermelhinho, coloca o Butter Queen lá dentro, vai ficar com um baita gosto de molho de tomate. Então, assim, bem armazenado, em potes bem limpos, bem fechados. Eu coloco o Butter Queen até naqueles saquinhos de freezer, sabe? Coloco o Butter Queen lá dentro, amarro, coloco no freezer, saco de confeitar, pode colocar onde você quiser, desde que seja bem fechadinho e etiquetado, tá? Sempre etiqueta. Butter Queen francês, feito tal dia, validade tal dia. Né? Sempre coloca isso lá no seu Butter Queen. E aí manda pro freezer. Bem fácil. Amor, a Alicia tá perguntando, Bru, posso deixar o bolo com Butter Queen suíço por 2 horas na mesa ou somente na hora de servir? Alicia, eu já deixei bolo com Butter Queen por 12 horas na mesa. Mas assim, o que vai mandar quantas horas você pode deixar na mesa é o tempo que está fazendo no lugar onde vai ficar esse bolo. Né? Então assim, tá fazendo 38 graus, vou deixar, sei lá, quantas horas na mesa? Aí você tem que ir avaliando, né? Vai vendo o bolo. Às vezes, gente, não é porque é um bolo de Butter Queen que a gente fala que tá uma estrutura maravilhosa, né? Que ele aguenta, que a gente pode abusar nesse nível. Tá? A gente não pode abusar nesse nível. E por exemplo, se você falar que vai deixar uma mesa exposta num ambiente externo, no sol, deixar o Butter Queen ali, o bolo com Butter Queen 2 horas, aí a chance de dar merda é muito não grande. vai rolar. Mas se você deixar 2 horas dentro de casa, onde tem um ambiente controlado de 20, 22 graus e tal, aí você pode deixar, não vai ter problema, né? Sim, aí o que manda, gente, quanto tempo eu posso deixar esse bolo exposto é a temperatura que tá fazendo. E aí vocês têm que aprender a avaliar isso. Não sou eu que vou, né, dar essa regra para vocês. Eu não vou dar a regra de que em 35 graus você pode deixar tantas horas, em 32 você pode deixar tanto, em 38 você pode deixar tanto, em 25 tanto, né? Não, vocês têm que saber realmente avaliar e acompanhar o bolo de vocês, como que ele tá se comportando, né? Então, assim, eu já deixei mais de 12 horas.
mas sempre no controle de temperatura e olhando como é que meu bolo estava indo. Se eu visse qualquer coisinha dando de errado no meu bolo, eu já tirava e colocava na geladeira. Ou então eu avisava isso para o meu cliente. Falava, ó, vai avaliando, né? Vai avaliando. Ah, o cliente sempre perguntava, quantas horas eu posso deixar? Eu falava, vai avaliando. Né? Dá uma olhada, como que é o seu ambiente? Ah, Bruna, vai ficar num salão de festas embaixo do ar-condicionado. Putz, pode deixar até muito tempo. Bru, indica uma batedeira para iniciantes para bater o bolo e o buttercream. Olha, tem batedeiras muito boas, tá? Mas se você comprar uma batedeira planetária, você já tá num caminho maravilhoso, tá bom? Funciona de ganchinho? Funciona. Funciona a batedeira planetária com bowl de plástico? Funciona, tá? Só que aí, se a gente vai investir em alguma coisa nova, eu indico para você comprar uma batedeira que tenha um bowl de inox e seja planetária, tá? Porque aí a gente tem mais funções, a gente tem mais equipamentos, né? A gente tem o globo que monta o merengue e a gente tem a raquete que tira o ar do buttercream. Então acaba, né, facilitando um pouco a nossa vida. O inox esfria mais rápido do que o plástico. O plástico retém muito calor. Então, quando tá batendo o buttercream também, esse tipo de material facilita a nossa vida. Não que com o bowl de plástico e não que com a batedeira de mão eu não consiga fazer, consegue. Mas se você está me pedindo um conselho para você investir em um novo equipamento, compre uma batedeira planetária com bowl de inox. E aí, Arno, Filco, Oster, a da Oster, ó, a da Oster e a da Arno são o que o pessoal mais elogia para mim, as duas. Eu trabalhava com Arno, tá? A Arno, assim, era uma máquina, a bichinha funciona bem pra caramba. Inclusive, teve uma vez, acho que véspera de Natal, que a minha KitchenAid quebrou e a Arno que aguentou meu tranco. Então, né, uma ótima batedeira, com um ótimo custo-benefício. A Marlene tá falando que tem a batedeira da Arno e atende muito A Arno bem. é maravilhosa. Vamos lá, Bru, você assa sua massa toda numa assadeira alta ou separa em discos? Eu tento assar de uma vez só, mas ela cresce menos. Primeiro que não dá para assar ela toda de uma vez, né? Se eu colocar toda a minha receita da minha massa manteigada em uma formação, ela não vai assar direito. Então, o que eu faço é dividir a medida, né? Eu penso quanto que eu preciso primeiro de massa para cada diâmetro. E isso a gente dá para os alunos uma planilha automatizada, ele só escreve lá o diâmetro que ele quer do bolo e a planilha já dá para ele a quantidade de massa crua que ele precisa para fazer esse total do bolo. E aí eu pego esse valor total, divido por 2. E aí eu divido a minha massa em 2 assadeiras. Mas não é todo forno que consegue essa massa um pouquinho mais alta em 2 assadeiras. E aí é o que eu vou falar, né? Vou tentar explicar. Se eu dividir em 2, eu vou ter uma massa que vai me render duas camadas de massa. Aí eu tenho que cortar ela no meio e tirar o topinho. A Aline tá falando, Bruno, não sei se você pode dizer ou se só fala em seus cursos, mas eu queria uma dica para saber quanto de buttercream preciso para cobrir um bolo. Isso quem manda, né? Na verdade, é a planilha automatizada que o Fê fez que tem dentro do curso. Se eu tivesse que te dizer aqui, eu ia ficar horas falando. Você precisa de tanto para esse, porque não é a mesma medida para todos os bolos, né? Cada diâmetro, cada altura de bolo pede uma quantidade diferente. E é isso que a planilha do Fê fala. Qual a melhor marca sobre as 3 características que vocês têm que encontrar na manteiga para encontrar a manteiga perfeita. Então, assim, eu posso falar as marcas que eu mais gosto, mas sigam aquilo, porque não é todo lugar que vai ter a manteiga que eu indico, né? Lá em Salvador não vai ter, né? Lá em Manaus não vai ter. Então, a manteiga que eu compro é daqui de São Paulo. Daqui de São Paulo não, ela vem de Minas, né? Mas Minas é do lado de São Paulo. Eu gosto de També, de Batavo, de La Sereníssima, de LG. O que mais, gente, de manteiga que eu gosto que eu sempre nem lembro mais. Tem um vídeo Tem um seu. vídeo no YouTube que eu falo de manteiga também. Pessoal, depois dá uma olhada no YouTube, lembrando o canal é Bruna Rebelo Cake Lover, lá tem um vídeo bem legal, que a Bru fala tudo sobre isso.
Bruna, na minha cidade é muito difícil encontrar manteiga sem sal. Eu encontrei um homem que vende por quilo, porém só a partir de 10 quilos. Se eu for comprar, como é que eu faço com esse tanto de manteiga? Congelo? Congela. Pode congelar, né? Congela. Só que sabe o que você faz? Provavelmente esses 10 quilos que ele vai te vender em bloco. Um blocão. Provavelmente ele não vai te vender porcionadinho em tablete de 200 gramas. Então, o que você vai fazer? Você vai receber a manteiga dele, vai pegar ela gelada, né? Não deixa ela ficar mole. Vai cortar ela com uma faca, né? Pode até colocar a faca um pouquinho longo para te ajudar a cortar essa manteiga. E vai porcionar, tenta porcionar em bloquinhos aí de uma média de 200 gramas. Facilita tá? muito. Facilita muito a sua Porque vida. na hora que vai tirar, só tira o bloco Você que só você vai tira o usar. que você vai usar. E aí você põe num plástico filme e congela, tá? Não esquece de colocar lá certinho a data de validade, tudo, né? Do jeito que a gente já te explicou. Congela. E aí, ó, o dia que, sei lá, vou usar 1 quilo de manteiga hoje. Vai lá, ó, pega 5 tabletinhos. E aí você consegue se organizar melhor. Fiz meu primeiro bolo de buttercream. Eu tô com vergonha de postar e marcar vocês. Não fique, Elaine. Marca que eu gosto de ver. Por favor, Posta sério, sim. posta sim. Seu amor. Fechou. Então é isso. Vamos lá. Gente, então obrigada.